Estamos juntos e ao vivo aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM, na Band News TV. Notícia que acaba de sair, corte nos juros americanos, como a Juliana Rosa tinha antecipado para a gente. Eduardo Barão ao vivo, direto de Nova York, traz os detalhes. Boa tarde para você, Barão. Um corte até melhor para o Brasil, porque foi maior até do que esperado, né? Olá, Adriana. Boa tarde para você, para a Ju, para o Frumento, para todo mundo aí no Brasil. Meio ponto, 0,5, né? Foi anúncio agora há pouco aqui do Banco Central dos Estados Unidos. Muitas apostas, né, de que o Banco Central finalmente ia anunciar um corte dos juros oficiais por aqui. Se falava em 0,25 ou até 0,5. Deu até 0,5. E evidentemente que isso pode ser importante, não só aí para o Brasil, mas evidentemente para a economia americana. Por quê? Porque se imagina que a partir de agora os consumidores vão poder pegar juros mais baratos, por exemplo, para comprar uma casa, comprar um carro, pagar crédito no cartão de crédito, enfim, outras situações para o país. É evidente que se trata de um anúncio que já era esperado, mas veio depois de um tempão, né? A última vez que o Fed anunciou um corte na taxa de juros foi lá atrás, em 2020, no meio da pandemia. Depois foram sucessivos aumentos, até que finalmente houve uma manutenção nas últimas reuniões, e agora a decisão de cortar a taxa de juros em 0,5. É uma decisão que vem no momento que a economia americana já não apresenta um sinal tão forte de contratação, no nível de desempregos, e que a inflação deu uma certa parada, né? A inflação que disparou durante o governo Joe Biden, em especial, e agora esse anúncio é muito importante para a economia americana e pode, quem sabe, lá na frente, também surtir efeitos positivos para a candidata do governo, a Kamala Harris, já que a economia é a principal pedra no sapato do atual presidente Joe Biden. Então, anúncio agora há pouco, a Ju pode falar muito melhor do que eu, corte de 0,5 na taxa de juros aqui dos Estados Unidos. Pois é, Barão. Então, a gente comemorando, né, esse corte mais forte de juros, quanto mais rápido o Banco Central dos Estados Unidos cortarem juros, melhor para a queda do dólar. O dólar estava caindo, olha, nesse momento estou acompanhando aqui a movimentação mercado financeiro, dólar caindo mais nesse momento, 5,44 o dólar valendo aqui no Brasil. Então, a notícia importante, né, Barão, porque aqui no Brasil a gente vive um momento totalmente diferente dos Estados Unidos. A gente aguarda alta de juros agora no final da tarde aqui no Brasil, porque a nossa inflação está acelerando, a economia está superaquecida, enquanto nos Estados Unidos, como você traz, a economia está desaquecendo e a inflação convergindo para a meta aí nos Estados Unidos, que é 2%. Agora, achei interessante aqui, Barão, acabou de sair, né? A gente está acompanhando aqui os detalhes. Tem um voto aqui, pelo menos, de uma das diretoras do Banco Central americano que votou por um corte menor, de 0,25. A maioria votou pelo corte de meio ponto percentual da taxa de juros nos Estados Unidos, mas tem aqui um voto da Michelle Bowman optando por um corte menor. Aqui, acho que vale a discussão se, de fato, a economia americana ela corre o risco de entrar em recessão. E aí o Jerome Powell, o presidente do Fed, estava fazendo um discurso mais preocupado com esse risco de recessão. Então, ele sinalizando que esse corte poderia ser realmente de meio ponto percentual. Mas você tem uma discussão, né? Se, de fato, esse risco de recessão ele existe, se não é muito pequeno, se não há um exagero, né? Qual que é a temperatura aí da economia que você sente, Barão? Você acha que o risco de recessão ele é real ou de fato ele é marginal? Tanto que essa diretora talvez tenha falado, olha, vamos cortar devagarinho, porque não precisa de um corte tão forte agora, né? Acho que meio que deve ter rolado essa discussão, né? Ah, sem dúvida nenhuma, é a discussão do dia aqui nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que se debate essa possibilidade de recessão. Ela foi até mais forte lá atrás, quando a retomada da economia, em alguns momentos, não foi tão rápida. Mas os Estados Unidos apresentaram uma força muito grande, em especial no nível de empregos. É claro que não é o mesmo salário que os americanos tinham antes. Muita gente está fazendo dois trabalhos, tendo um trabalho fixo e um temporário, um job a mais à noite para conseguir pagar as contas. Mas é claro que essa decisão vem no momento e pode, principalmente,
fortalecer alicerces históricos da economia americana, em especial o setor de imóveis, né? Hoje é muito mais caro para você conseguir pegar crédito por aqui, é muito mais salgado para você conseguir comprar uma casa. Você viu aqui o preço dos aluguéis dispararem, porque era opção de moradia, né? E agora, com esse cenário de queda nos juros, essa possibilidade inverte, ou seja, você aumenta a possibilidade de construção de novos empreendimentos, novas casas, e você consegue pegar esse juro mais barato do banco. O mesmo serve para carros, o mesmo serve para quem está atolado com dívida no cartão de crédito, enfim. Você amplia um cenário que o americano gosta, conhece, que é de compra. Então, diante disso, Ju, acho complicado qualquer tipo de recessão. Os empregos ainda continuam não em queda, mas continuam num bom nível por aqui. A inflação agora dá sinais de controle, está muito mais caro, mas muito mais caro do que era viver aqui antes da pandemia, mas enfim, pelo menos a inflação deu uma segurada, e essa possibilidade de você conseguir pegar juros com preços um pouquinho menores já dá um alívio para quem estava, por exemplo, a fim de comprar uma casa ou comprar um carro por aqui. O americano é escrito aqui no documento que a inflação fez mais progressos em direção ao alvo de 2%. E uma última informação importante: 6 dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos veem um juro entre 3,25% e 3% no fim de 2025, ou seja, caindo hoje para 5%, e 6 dirigentes, aqui a maioria vendo um juro de 3%, ou seja, pode cair ainda pelo menos 2 pontos percentuais, né, daqui até o final do ano que vem. Então, pode fazer muita diferença. Esse é o tal do gráfico de bolinhas, que é como que eles contabilizam, né, as apostas de cada integrante. Isso aqui também está animando aqui nesse momento o mercado mundial. Aqui o dólar continuando perdendo força aqui no Brasil e no mundo. E Barão, você citou o reflexo na campanha ainda presidencial desse ano, porque aí a eleição é em novembro, ou seja, ainda tem um tempo para que essa decisão possa fazer algum efeito político. E aí, só complementando o que você dizia, a questão econômica é fundamental na campanha presidencial americana, e aí os democratas sofrem, porque o americano vem sofrendo aí com uma inflação alta, com um custo de vida alto. Então, isso é uma pedra no calcanhar da Kamala Harris, que ela, inclusive, foi o principal ponto que Donald Trump atacou durante o debate. Agora, por outro lado também, se viesse uma recessão, ninguém gosta de recessão e de perder emprego às vésperas de uma eleição. Então, eles estão ali se equilibrando nessa balança para tentar, de alguma forma, trazer a boa notícia do custo de vida baixando, do crédito ficando mais barato para o americano que gosta de estar sempre alavancado no crédito, comprando financiado. A vida é financiada nos Estados Unidos, né? Diferente do Brasil, que a gente gosta da casa própria, de ter feito o pagamento de tudo. Nos Estados Unidos, eles têm a cultura do crédito e quando o juro sobe, como você bem explicou, encarece. Então, assim, por um lado, eles tentam melhorar essa fotografia, mas não pode deixar a fotografia ir para uma recessão que também não ajuda ninguém às vésperas de uma eleição, né? A Câmara está feliz, né? Está batendo no peito, dizendo que esse corte aí é importante. Dão um número que 800 mil empregos foram criados na gestão do Biden, que é a maior criação da história americana, né? Claro, tudo isso tem a ver com uma situação específica da pandemia, quando as pessoas perderam os empregos do dia para a noite. Fechou tudo, como no Brasil. Então, essa é a versão do Biden. Agora, a versão do americano médio é que está muito caro para viver aqui nos Estados Unidos, como também está caro viver no Brasil, mas enfim, você vai comprar algo no mercado, você não sabe se o mesmo preço vai ser no mês seguinte, na semana seguinte, talvez no dia seguinte. A inflação é algo que está fazendo parte da rotina dos Estados Unidos, e isso não acontecia até antes da pandemia. Então, hoje, todas as pesquisas mostram que o eleitor americano vê no Donald Trump uma figura muito mais capaz para lidar com a economia do que a Câmara, principalmente do que era o Biden, que até ontem era o candidato democrata. Então, o Trump é visto por aqui como o candidato mais preparado para melhorar a economia dos Estados Unidos. É o principal ponto nas pesquisas do Donald Trump. Se o cenário mudar de forma positiva na economia americana de hoje até novembro, evidentemente que vai ser um trunfo muito importante para a Kamala Harris. Mas não adianta só a decisão do Banco Central, tem que ser algo no dia a dia, que os americanos consigam ver na prática, que vão ao mercado e conseguem pagar mais barato pelo produto, que conseguem comprar um imóvel, comprar um carro,
de forma mais barata. Se isso acontecer, evidentemente que o caminho para a Kamala Harris assumir a Casa Branca se torna mais palpável. Tá certo, Barão. Obrigada demais, viu, por estar aqui com a gente num horário modificado, mas para a gente estar em cima da notícia dessa decisão importante aí nos Estados Unidos. Até mais tarde no Jornal da Band. Até mais, Beijo. pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Gente, 3 horas e 12 minutos, a gente vai